Salve Maria, você está bem? Estamos chegando no número 25 dos vídeos da playlist, dessas leituras do Catecismo Maior de São Pio X. Se você está gostando dessas leituras, deixe uma curtida e se inscreva no canal. Vamos fazer mais uma leitura agora sobre os preceitos da Igreja. Antes façamos uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarto parágrafo do terceiro preceito da Igreja. Que nos manda a Igreja com as palavras do terceiro preceito? Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição? Com as palavras do terceiro preceito, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, a Igreja obriga todos os cristãos que chegarem à idade do discernimento a receber todos os anos a Santíssima Eucaristia, durante o tempo pascal, e é bom que seja na própria paróquia. Qual o tempo útil no Brasil para satisfazer ao preceito da comunhão pascal? O tempo útil para satisfazer no Brasil ao preceito da comunhão pascal vai do dia 2 de fevereiro, festa da purificação de Nossa Senhora, e da apresentação do menino Jesus no templo, ao dia 16 de julho, comemoração de Nossa Senhora do Carmo. Somos obrigados a comungar em alguma outra ocasião, fora do tempo pascal? Sim, somos obrigados também a comungar em perigo de morte. Por que se diz que devemos comungar ao menos pela Páscoa? Porque a Igreja deseja vivamente que não somente na Páscoa, mas com muita frequência, nos aproximemos da Sagrada Comunhão, que é o alimento divino das nossas almas. Satisfaz-se a este preceito com uma comunhão sacrílega? Quem fizer uma comunhão sacrílega não satisfaz ao terceiro preceito da Igreja, porque a intenção da Igreja é que se receba este sacramento com o fim para o qual foi instituído, isto é, para a nossa santificação. Quinto parágrafo do quarto preceito da Igreja. Que nos manda o quarto preceito da Igreja com as palavras: jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja? O quarto preceito da Igreja, jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja, ordena-nos que jejuemos e nos abstenhamos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e que nos abstenhamos de carne em todas as sextas-feiras do ano. Esta abstinência pode ser comutada por outra obra pia, a juízo do bispo diocesano. Em que consiste o jejum? O jejum consiste em tomar uma refeição só durante o dia e em não comer coisas proibidas. Nos dias de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento? Nos dias de jejum, a Igreja permite uma pequena parva pela manhã e uma ligeira refeição à noite,
ou então cerca do meio-dia, quando se deixa para a tarde a refeição maior. Para que serve o jejum? O jejum serve para nos dispormos melhor para a oração, para fazermos penitência dos pecados cometidos e para nos preservarmos de cometer outros novos. Quem é obrigado a jejuar? São obrigados a jejuar todos os cristãos, desde os 21 anos completos até aos 60 começados, se não estão dispensados ou escusados por legítimo impedimento. A abstinência começa a ser obrigatória aos 14 anos. Estão também dispensados de toda mortificação os que não estão obrigados a jejuar? Os que não estão obrigados a jejuar nem por isso estão dispensados de toda a mortificação, porque todos temos obrigação de fazer penitência. Para que fim foi instituída a Quaresma? A Quaresma foi instituída a fim de imitarmos, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo observou no deserto, e a fim de nos prepararmos por meio da penitência para celebrar santamente a festa da Páscoa. Qual o fim do jejum do Advento? O jejum do Advento foi instituído para nos dispor a celebrar santamente a festa do Natal. Por que foi instituído o jejum das 4 têmporas? O jejum das 4 têmporas foi instituído para consagrar cada uma das 4 estações do ano com a penitência de alguns dias, para pedir a Deus a conservação dos frutos da terra, para lhe dar graças pelos frutos já concedidos, e para lhe pedir que dê à sua igreja santos ministros, que são ordenados nos sábados das 4 têmporas. Para que foi instituído o jejum das vigílias? O jejum das vigílias foi instituído a fim de nos prepararmos para celebrar santamente as festas principais. Que nos proíbe a Santa Igreja nos dias de jejum e abstinência? Quando a pessoa não está legitimamente dispensada, deve, no dia de jejum e abstinência, tornar uma só refeição plena, podendo fazer 2 outras pequenas, uma pela manhã e outra à tarde, que evite grave dano, como, por exemplo, uma forte dor de cabeça. Nos dias de abstinência, proíbe o uso de carne e do caldo de carne. Por que a Igreja quer que nos abstenhamos de comer carne nas sextas-feiras? A fim de que façamos penitência todas as semanas e, sobretudo, nas sextas-feiras, em honra da paixão de Jesus Cristo. 6º parágrafo do 5º preceito da Igreja. Como se observa o 5º preceito da Igreja, pagar dízimos segundo o costume? Observa-se o 5º preceito, pagar dízimos segundo o costume, pagando aquelas ofertas ou contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio que Deus tem sobre todas as coisas e para sustentar os ministros do altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no final desta leitura. Peço que você esteja sempre atento, acompanhando as leituras com a gente. Está bem? Salve Maria!